Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo no canal Ouvido Mágico. Esse é mais um capítulo do livro O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë, publicado pela primeira vez em 1847. Antes, não esqueça de se inscrever no canal, deixar um joinha e, se puder me ajudar, meu Pix e o Apoia-se estarão na descrição e no primeiro comentário. Boa história! Capítulo 33. No dia seguinte, àquela segunda-feira, como Earnshaw ainda não pudesse se dedicar às suas tarefas costumeiras e tivesse, portanto, que ficar em casa, logo vi que seria impossível reter minha ama ao meu lado, como antes. Ela desceu antes de mim e foi para o jardim, onde vira o primo ocupado com algum trabalho leve. Quando lhes disse que viessem tomar o café da manhã, vi que ela o persuadira a limpar uma grande faixa de terra onde antes cresciam pés de groselha, e, juntos, estavam planejando importar plantas de Grange. Fiquei horrorizada com a devastação feita no breve intervalo de meia hora. Os pés de groselha eram a menina dos olhos de Joseph, e ela resolvera plantar um canteiro de flores bem no meio dos arbustos. Pronto! O patrão vai ficar sabendo de tudo isso! Exclamei, no minuto em que foi descoberto. E que desculpa vão dar por tomar essas liberdades com o jardim? Vamos ouvir poucas e boas. Vão ver só. Sr. Hareton, achei que tinha juízo suficiente para não sair fazendo um estrago desses só porque ela pediu. Esqueci que eram de Joseph, respondeu Earnshaw, perplexo. Mas vou dizer que fui eu. Sempre realizávamos nossas refeições com o Sr. Ratcliffe. Eu fazia às vezes de dona da casa, preparando o chá e trincando a carne, de modo que era indispensável à mesa. Catherine, em geral, se sentava ao meu lado, mas nesse dia foi se acomodar junto de Hareton. Logo vi que não seria mais discreta em sua amizade do que antes em sua hostilidade. A senhorita tome cuidado para não conversar muito com seu primo, nem olhar demais para ele. Foram as instruções que sussurrei ao entrarmos na sala. Isso certamente vai aborrecer o Sr. Ratcliffe, e ele vai ficar furioso com os dois. Está bem, respondeu ela. No minuto seguinte, ela se esgueirava para o lado dele e colocava prímulas no seu prato de mingau. Hareton não ousava falar com a prima ali, mal ousava olhar para ela, e ainda assim continuava a provocá-lo, a ponto de, por 2 vezes, ele ficar prestes a cair na risada. Franzia a testa e ela então olhou de soslaio para o patrão, cujos pensamentos estavam ocupados com outros assuntos, como a expressão em seu rosto deixava claro. Kate ficou momentaneamente séria, observando-o com gravidade. Depois se virou e recomeçou com as brincadeiras. Hareton, por fim, deixou escapar uma risada abafada. O Sr. Ratcliffe se sobressaltou. Seu olhar varreu depressa nossos rostos, e Catherine enfrentou-o com a costumeira expressão de nervosismo e desafio que ele abominava. Ainda bem que está fora do meu alcance, exclamou o patrão. Que demônio a possui para me encarar com esses olhos infernais? Abaixe-os, e não volte a me lembrar da sua existência. Achei que a havia curado do hábito de rir. Fui eu, murmurou Hareton. O que é que está dizendo? Indagou Ratcliffe. Hareton abaixou os olhos para o prato e não repetiu a confissão. O Sr. Ratcliffe encarou-o durante algum tempo, depois voltou em silêncio à sua refeição e às reflexões interrompidas. Tínhamos quase terminado, e os 2 jovens haviam prudentemente se sentado mais afastados, de modo que eu não esperava mais nenhuma agitação, quando Joseph surgiu à porta, revelando, pelos lábios trêmulos e os olhos furiosos, que o ultraje cometido contra seus preciosos arbustos fora descoberto. Devia ter visto Kate e o primo por ali, antes de examinar o local, pois, enquanto mexia o queixo feito uma vaca ruminando, o que tornava sua fala difícil de entender, começou a dizer: Quero o meu dinheiro e quero ir-me embora. Meu plano era morrer aqui, onde trabalhei durante 60 anos. Pensei em levar meus livros para o sótão e todas as minhas coisas, e eles podiam ficar com a cozinha. Assim teria sossego. Ia ser duro deixar meu lugarzinho na lareira, mas achei que podia fazer isso. Só que agora ela tirou de mim o meu jardim,
e juro por Deus que não posso aguentar isso, patrão. O senhor pode aceitar o jugo se quiser, mas não estou acostumado, e um velho custa se habituar a novos fardos. Prefiro ir ganhar meu pão trabalhando na estrada. Pare com isso, velho idiota, interrompeu Radcliffe. Vá direto ao assunto. Qual é o problema? Não vou me meter nos seus problemas com Nellie. Por mim, ela pode jogá-lo no lixo. Não é a Nellie, respondeu Joseph. Não iria querer ir embora por causa da Nellie, por mais imprestável que seja. Graças a Deus, ela não pode roubar a alma de ninguém. Nunca foi bonita, desse tipo que faz os homens ficarem olhando sem piscar. Foi aquela menina desavergonhada que enfeitiçou o rapaz, com esse seu olhar atrevido e esse seu jeito assanhado, até... Não! Meu coração parece que vai se partir. Ele esqueceu tudo o que fiz por ele e ensinei a ele, e foi lá e arrancou uma fileira inteirinha de pés de groselha, os mais bonitos do jardim, e irrompeu em novas lamúrias, abatido pelo sentimento de ter sido ultrajado pela ingratidão de Earnshaw e pelos perigos que o rapaz corria. Esse velho tolo está bêbado? Indagou o Sr. Radcliffe. Hareton, o problema é com você? Arranquei 2 ou 3 arbustos, respondeu o jovem, mas vou plantá-los de volta. E por que você arrancou? Perguntou o patrão. Catherine sabiamente decidiu interferir. Queríamos plantar umas flores ali, explicou. Sou a única culpada, pois pedi a ele que fizesse isso. E quem diabos deu a você permissão para tocar num galho seco desta propriedade? Indagou seu sogro, muito surpreso. E quem deu ordens a você para obedecer a ela? Acrescentou, virando-se para Hareton. O rapaz ficou sem fala, mas a prima respondeu. Não devia me negar uns poucos metros de terra para plantar umas flores, quando se apossou de todas as terras que eu tinha. Que terras, sua insolente? Você nunca teve terras? Revidou Radcliffe. E o meu dinheiro? Continuou ela, devolvendo-lhe o olhar furioso e mordendo enquanto isso um pedaço de pão que restara do seu café da manhã. Silêncio! Exclamou ele. Acabe de uma vez e suma daqui. E as terras de Hareton e o dinheiro dele? Prosseguiu ela, imprudente. Hareton e eu somos amigos agora, e vou contar a ele tudo o que o senhor fez. O patrão pareceu aturdido por um momento, empalideceu e se levantou sem tirar os olhos dela, com uma expressão de ódio mortal. Se bater em mim, Hareton vai bater no senhor, desafiou ela. Então é melhor se sentar. Se Hareton não a puser para fora da sala, dou cabo dele, trovejou Radcliffe. Bruxa dos diabos! Ousa tentar colocá-lo contra mim? Fora daqui! Está me ouvindo? Atire na cozinha! Vou matá-la! Elidine, se permitir que ela volte a aparecer na minha frente. Hareton tentou, em voz baixa, persuadi-la a sair. Arraste-a para fora daqui! Exclamou ele, fora de si. Continuo falando? E se aproximou para executar sua própria ordem. Ele não vai lhe obedecer, homem perverso. Não mais, prosseguiu Catherine. Em breve vai odiá-lo tanto quanto eu. Psiu, psiu, murmurou o jovem em tom de repreensão. Não quero ouvi-la falando assim com ele. Já chega. Mas não vai deixar que bata em mim, vai? Exclamou ela. Por favor, sussurrou ele com fervor. Era tarde demais. Radcliffe já a agarrara. Agora, suma daqui você! Ordenou a Earnshaw. Bruxa maldita! Dessa vez me provocou até o limite, e vou fazer com que se arrependa disso para sempre. Tinha a mão no cabelo dela. Hareton tentou soltar seus cachos, pedindo-lhe que não a machucasse daquela vez. Os olhos negros de Radcliffe flamejavam. Ele parecia prestes a fazer Catherine em pedaços, e eu já estava pronta para correr todos os riscos e ir em seu socorro, quando de repente seus dedos relaxaram. Ele soltou-lhe o cabelo e agarrou seu braço, fitando-a intensamente no rosto. Então passou a mão pelos próprios olhos, ficou parado um momento, aparentemente para recobrar a compostura, e virando-se outra vez para Catherine, disse, com uma calma fingida, Você tem de aprender a não me provocar, ou um dia desses acabo matando-a mesmo. Vá com a Sra. Dean, fique com ela e despeje a sua insolência nos ouvidos dela. Quanto a Hareton Earnshaw, se eu ouvir dando atenção a você,
Vou mandá-lo procurar seu pão onde possa consegui-lo. Seu amor vai fazer dele um pária e um mendigo. Nelly, leve-a daqui, e deixe-me em paz todos vocês. Deixe-me em paz. Levei minha jovem ama dali. Estava aliviada demais por ter escapado e não opôs resistência. Hareton nos seguiu e o Sr. Ratcliffe teve a sala para si até a hora do almoço. Eu aconselhara Catherine a comer lá em cima, mas assim que notou seu assento vago, ele me mandou chamá-la. Não falou com nenhum de nós, comeu muito pouco e saiu logo em seguida, avisando que só estaria de volta à noite. Os dois novos amigos se instalaram na sala durante sua ausência. Ouvi Hareton repreender severamente a prima, quando ela se ofereceu para revelar a conduta do sogro dela com o pai dele. Disse que não toleraria que se falasse mal de Ratcliffe. Se ele era o demônio, não tinha importância. Ficaria do lado dele e preferia que ela o tratasse mal como antes do que ao Sr. Ratcliffe. Catherine estava ficando irritada com isso, mas ele deu um jeito de fazê-la se conter, perguntando-lhe se gostaria de ouvi-lo falando mal do pai dela. A moça então compreendeu que Earnshaw zelava pela reputação do patrão e estava ligado a ele por elos mais fortes do que a razão, correntes forjadas pelo hábito, e seria cruel tentar quebrá-los. Ela demonstrou compaixão, portanto, evitando queixas e expressões de antipatia por Ratcliffe, e me confessou lamentar ter tentado envenenar as relações entre ele e Hareton. De fato, acho que nunca mais pronunciou uma sílaba contra seu opressor na presença dele. Quando esse breve desentendimento passou, os dois fizeram as pazes e voltaram às suas várias ocupações como aluno e professora. Vim me sentar com eles depois de terminar meu trabalho, e me senti tão tranquila e apaziguada ao vê-los que nem notei o tempo passando. Sabe, até certo ponto os dois pareciam meus filhos. Fazia tempos que tinha orgulho dela e agora, tinha certeza, ele seria a fonte de igual satisfação. Sua natureza honesta, afetuosa e inteligente afastava rapidamente as nuvens da ignorância e da degradação em que fora criado, e os elogios de Catherine eram como um estímulo ao seu empenho. Sua mente, cada vez mais brilhante, fazia com que seu rosto brilhasse também, e acrescentava alento e nobreza ao seu aspecto. Eu mal podia crer que era o mesmo indivíduo com quem eu me deparara no dia em que descobrira minha jovem ama em Wuthering Heights, após sua expedição a Penistone Crags. Enquanto eu os admirava e eles trabalhavam, o crepúsculo avançou, e com ele regressou o patrão. Chegou de modo inesperado, entrando pela porta da frente, e se deparou conosco, os três ali, antes que pudéssemos levantar a cabeça e olhar para ele. Bem, refleti, não poderia haver cena mais agradável ou inofensiva do que esta, e seria uma vergonha repreendê-los. O clarão do fogo iluminava suas belas cabeças e revelava seus rostos animados com o interesse ardente de duas crianças, pois, embora ele tivesse 23 anos e ela 18, tinham tanta coisa nova para sentir e aprender, que nenhum dos dois experimentava ou demonstrava sentimentos de maturidade mais sóbria e desencantada. Ergueram os olhos ao mesmo tempo, deparando-se com o Sr. Ratcliffe. Talvez o senhor nunca tenha notado que os olhos dos dois são muito parecidos e que são os olhos de Catherine Earnshaw. A atual Catherine não tem mais nenhuma semelhança com a mãe, exceto a testa larga e um certo arqueamento do nariz, que a faz parecer bastante altiva, independentemente de sua vontade. Em Hareton, a semelhança é maior, singular, de modo geral e naquele momento era particularmente impressionante, porque seus sentidos estavam alertas e suas faculdades mentais, despertas, numa atividade a que não estava acostumado. Creio que foi essa semelhança que desarmou o Sr. Ratcliffe. Ele foi até a lareira, tomado de evidente agitação, que no entanto logo diminuiu quando fitou o rapaz. Ou, antes, modificou-se, pois ainda estava ali. Tirou o livro de sua mão, olhou para a página aberta e devolveu sem acrescentar qualquer comentário. Apenas fez um gesto para que Catherine se fosse. Seu companheiro não se demorou ali, depois disso, e eu também estava prestes a me retirar, mas ele me pediu que ficasse. É um desfecho infeliz, não é? Observou, após refletir por algum tempo sobre a cena que acabava de testemunhar. Uma conclusão absurda para os meus violentos esforços. Movo o céu e a terra para demolir as duas casas, treino para ser capaz de trabalhar como Hércules, e, quando está tudo pronto e nas minhas mãos, descubro que a vontade de tirar uma telha que seja de cada telhado se foi.
Meus velhos inimigos não me derrotaram. Agora seria o momento exato de me vingar nos seus descendentes. Eu poderia fazer isso e ninguém iria me deter. Mas de que adianta? Não tenho mais vontade de desferir o golpe. Não quero ter o trabalho de levantar a mão. Parece até que me empenhei esse tempo todo só para exibir um belo traço de magnanimidade. Longe disso. Perdi a capacidade de me alegrar com a destruição deles, e sou preguiçoso demais para destruir por destruir. Nelly, há uma estranha mudança se aproximando. Encontro-me em sua sombra neste momento. Tenho tão pouco interesse em minha vida diária que mal me lembro de comer e beber. Esses dois que acabaram de sair da sala são a única coisa que retém uma aparência material distinta para mim, e essa aparência causa-me uma dor que beira a agonia. Sobre ela não vou falar, nem nela não desejo pensar, mas sinceramente gostaria que fosse invisível. Sua presença só evoca sensações enlouquecedoras. Ele me move de outra forma. Ainda assim, se eu pudesse fazer isso sem parecer louco, nunca mais voltaria a vê-lo. Se eu tentar lhe descrever as 1000 associações e ideias que ele desperta ou encarna, você talvez me ache mesmo à beira da loucura. Acrescentou, fazendo um esforço para sorrir. Mas você não há de querer falar por aí sobre isso, e minha mente está sempre tão fechada em si mesma que é tentador abri-la por fim para alguém. Há 5 minutos, Harrington parecia uma personificação da minha juventude, e não um ser humano. Meus sentimentos por ele foram tão variados nesse momento que seria impossível dirigir-me a ele de forma racional. Em primeiro lugar, sua impressionante semelhança com Catherine o associou terrivelmente a ela. Isso, porém, que você talvez suponha ser a força maior a dominar minha imaginação, é na verdade a menor, pois o que não está para mim associado a ela, e o que não me faz recordá-la, não posso olhar para este chão, pois seus traços estão impressos nas lajes, em cada nuvem, em cada árvore, enchendo o ar à noite e vislumbrada em cada objeto de dia. Estou cercado pela sua imagem, os rostos mais comuns de homens e mulheres, meus próprios traços, debocham de mim com alguma semelhança. O mundo inteiro é uma terrível coleção de recordações de que ela existiu e de que eu a perdi. Bem, ver Harrington foi como ver o fantasma do meu amor imortal, de minhas desesperadas tentativas de defender meus direitos, da minha degradação, do meu orgulho, da minha felicidade e da minha agonia. Mas é uma insanidade repetir a você esses pensamentos. Só pretendo lhe explicar por que, apesar da minha relutância em estar sempre só, a companhia dele em nada me beneficia. Pelo contrário, ela aumenta o tormento constante que me aflige e contribui em parte para que eu não me importe que ele e a prima agora andem juntos. Não posso mais dar nenhuma atenção a eles. Mas o que o senhor quer dizer com uma mudança, Sr. Radcliffe? Indaguei, alarmada com sua atitude, embora na minha opinião ele não estivesse correndo risco nem de perder o juízo, nem de morrer. Estava bastante forte e saudável, e quanto ao seu juízo, desde criança encontrara prazer em meditar sobre coisas sombrias e elaborar ideias estranhas. Talvez tivesse uma ideia fixa em seu ídolo perdido, mas em todos os outros sentidos, suas faculdades mentais estavam tão saudáveis quanto as minhas. Não hei de saber o que é até que aconteça, disse ele. Mesmo agora só tenho consciência parcial disso. Não está se sentindo doente, está? Perguntei. Não, Nelly, não estou, respondeu ele. Então não tem medo de morrer? Insisti. Medo? Não, afirmou. Não tenho nem medo, nem o pressentimento, nem a esperança da morte. Por que haveria de ter? Com minha constituição forte, meu modo sóbrio de vida e minhas ocupações inofensivas, deveria, e provavelmente vou, permanecer de pé sobre a terra até não me restar um fio de cabelo preto na cabeça. E contudo não tenho como continuar nestas condições. Tenho que me lembrar de respirar. Tenho quase que lembrar meu coração de bater. E é como comprimir uma mola dura. É a força que realiza o menor ato, não impelido por um único pensamento. E é a força que noto qualquer coisa, viva ou morta, que não esteja associada a uma ideia universal. Tenho um único desejo, e todo o meu ser e as minhas faculdades anseiam por realizá-lo. Faz tanto tempo que anseiam e de modo tão inabalável, que estou convencido de que vai ser realizado. E logo, porque devorou minha existência. Sou tragado pela expectativa de sua realização.
Minhas confissões não me trouxeram nenhum alívio, mas podem explicar algumas alterações de humor, de outro modo inexplicáveis, que demonstro. Ó Deus, é uma luta demorada. Gostaria que já estivesse terminado. Começou a andar de um lado a outro e a murmurar coisas terríveis para si mesmo, até eu me sentir inclinada a acreditar, como ele dizia que Joseph acreditava, que a consciência tinha transformado seu coração num inferno na terra. Fiquei pensando em como tudo aquilo haveria de acabar. Embora poucas vezes ele tivesse revelado esse estado de espírito, estava óbvio que era sua condição habitual. Disso eu não tinha dúvidas. Ele próprio o afirmara, mas ninguém teria suspeitado disso pelo seu comportamento. O senhor não suspeitou quando esteve com ele, Sr. Lockwood, e no período de que falo, ele era o mesmo de antes, só mais afeito à constante solidão, e talvez ainda mais lacônico quando se tratava da companhia de outras pessoas.